Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Morgana Bezerra pelo jornal Smart News e hoje nós temos uma entrevista maravilhosa sobre uma pessoa inspiradora que conhece os dois mundos. Sim, ela conhece o que é viver no Brasil, morar nos Estados Unidos, migrar para os Estados Unidos, voltar ao Brasil e regressar aos Estados Unidos. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e hoje está conosco uma convidada especial que morava em Massachusetts e mudou para South Carolina. Conosco, com o maior prazer, Eliane Farmer. Então, Eliane, queremos mais uma vez agradecer, mas vamos contar aqui um pouquinho para quem está nos assistindo. Quem é Eliane Farmer? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane Farmer. Bom, eu moro nos Estados Unidos há 24 anos, mas saí do Paraná, fui para Rondônia com 1 ano de idade, vivi em Rondônia até meus 24 anos, devido a muita dificuldade financeira, passando praticamente fome, não ter como alimentar minhas crianças, eu descobri que existia um outro mundo, existia um outro país, onde as oportunidades elas eram reais, como todo mundo comentava. E eu decidi viver essa aventura. Então, em 2001, uma semana antes das Torres Gêmeas serem atacadas, eu vim para os Estados Unidos. Infelizmente, eu vim ilegal na primeira vez, porque eu tentei o visto, eu não consegui. Trabalhei aqui 3 anos e 7 meses e fui embora para o Brasil em 2005, aonde eu me arrependi e voltei novamente para os Estados Unidos em 2005, 5 meses depois que eu estava lá. E eu trouxe as minhas crianças da segunda vez e ali eu comecei uma história. Eu fui presa pela imigração, eu fui presa 4 vezes pela imigração, eu fui solta 4 vezes pela imigração, sendo que na última vez que eu fui presa, eu descobri através do agente migratório que eu me qualificava para algo chamado asilo. Na época eu não sabia o que era isso e que mudou toda a minha história. Eu estava pronta para voltar para o Brasil de novo, de vez, quando eu descobri que eu poderia sim ficar aqui dentro e até mesmo me legalizar. E assim foi, eu fui protegida. Eu fui cuidada pelo governo dos Estados Unidos, eu consegui me legalizar, minhas filhas conseguiram se legalizar, eu tenho 2 filhas, e hoje, graças a Deus, depois de muitos anos, desde 2018 eu consegui minha cidadania americana, e eu abri um canal para mostrar para as pessoas o que realmente aonde elas são capazes de chegar, se elas tomarem uma decisão na vida delas e encararem o que precisa ser encarado para elas conquistar o que elas querem que sejam conquistados. Então, assim é um pouquinho de um resumo da minha história, de como eu cheguei aqui e como eu me tornei quem eu me tornei. Mas a pergunta que não quer calar: como você já viveu o vai e vem, nós queremos saber o que te fez retornar aos Estados Unidos depois de ter retornado ao Brasil? Pois é, Morgana, aí aquela pergunta, caraca, você foi, você voltou, você foi, você voltou, então eu vou te responder o que aconteceu comigo. Primeiro, eu vim sozinha e eu deixei minhas filhas para trás. E nesses 3 anos e 7 meses que eu vivi aqui, eu só trabalhei, fiz dinheiro, não tive tempo de amar os Estados Unidos, de se apaixonar por isso aqui, porque eu tinha uma missão. Fazer dinheiro suficiente para voltar, pegar minhas filhas e prosseguir com a minha vida. Mas não é bem assim. Você não sente saudade do que você não conhece. Então, quando você vem para os Estados Unidos e você conhece essa terra, você conhece como funciona, você conhece a cultura, é muito difícil você sair de um país de primeiro mundo e voltar para um país de terceiro mundo. Então, quando eu chego no Brasil, logo no primeiro mês eu fui assaltada na minha própria casa. E já foi dando aquele anseio, aquela angústia de saber que eu estava num lugar seguro e eu voltei para um lugar onde o sistema não funciona. O dinheiro que eu levei na época, em 2005, R$500 mil, que naquela época era um dinheiro que foi indo embora, e eu falei, tá, e agora o que eu vou fazer? Assaltaram a minha casa, chamei a polícia levou 3 horas para aparecer, quando apareceu lá, não quis, achou que não era um ladrão de chinelo, não deu a mínima. E nesse meio período, eu comecei a sentir aquela angústia de querer voltar e voltar e voltar. Foi quando eu peguei pela segunda vez, infelizmente, de novo, sem papel. Lembrando que eu não tô motivando ninguém a fazer o que eu fiz, tá, gente? Eu só tô contando a minha história. Essa foi uma coisa que eu fiz na época porque eu não tinha outra saída. Então, não é uma motivação para ninguém fazer o que eu fiz. Então, eu pego minhas crianças e eu retorno
para os Estados Unidos em 2005. Por quê? Porque eu queria dar para as minhas filhas a oportunidade que eu tive de viver 3 anos e 7 meses, de morar num lugar seguro, de morar num país onde nós teríamos uma vida digna, onde que eu, mãe solteira com 2 filhas, conseguiria trabalhar, pagar um aluguel, ter um carro, colocar comida na mesa, fazer minhas pequenas viagens como eu fiz e conhecer o mundo americano e dar cultura para elas. Sendo que, para mim, naquela época, sempre isso foi muito precioso, saber que eu estaria acrescentando isso para a vida delas. Então, o que me fez ir e querer voltar foi a insatisfação de voltar para o meu país e ver que, além de não ter nada mudado, eu senti que piorou. Então, eu quis dar para as minhas crianças a oportunidade de elas conhecerem o país que elas vivem hoje e são cidadãs hoje. Então, Eliane, como você falou um pouco sobre a sua realidade quando você voltou para o Brasil, a gente quer que você destaque algo. A maior dificuldade que você teve aqui nos Estados Unidos. Já vou te falar logo que a minha maior dificuldade, eu acredito que é 99% da dificuldade de todo imigrante, a língua. Eu cheguei sem nada de inglês, que eu falo, gente, hoje eu digo, quem tá vindo, pelo amor de Deus, faça um cursinho básico aí, se prepare, porque eu fui trabalhar com uma americana logo de cara e eu não sabia uma palavra. Depois de 30 dias que eu estava com essa americana, eu achei que a minha cabeça ia explodir e decidi que ela ia aprender português. Que eu falei, não vou aprender mais essa língua, esse negócio tá difícil demais, não entra, não vai nem pro lado, nem pro outro. Cheguei na minha patroa e falei, olha, eu quero que você aprenda português, porque esse negócio não é da minha cabeça. Pois uma lição que eu vou dizer para vocês aqui, que ela me deu naquele momento. Ela me pegou pelos braços, me encostou na parede da casa dela e falou bem assim, você mora no meu país. O meu país não fala português. O meu país se fala inglês. Então, se você quiser asas para que você voe muito alto no meu país, a primeira coisa que você vai aprender aqui é o inglês. Então eu quero que você saiba que aonde você vai chegar vai depender do teu interesse para aprender a falar a minha língua. Aquilo nunca saiu da minha cabeça, foi o primeiro conselho que eu recebi nessa terra e foi o melhor, porque mesmo eu tendo ficando ilegal aqui por muito tempo, eu nunca fiquei desempregada, porque eu sempre achei uma oportunidade com os americanos, porque no final do dia nós temos americanos maravilhosos que te aceitam, que te dão trabalho, sem mesmo querer saber se você tá com status, sem status, se isso, aquilo. Então, isso para mim foi uma grande lição de vida que ela me deu logo no começo, que foi triunfal pro meu sucesso aqui dentro. Gente, que história inspiradora, né? Eu acredito que sim, a maioria dos brasileiros aqui tem essa dificuldade, sim. E nós sempre estamos recomendando, tá, Eliane? Que as pessoas sempre estão estudando, aprendendo inglês. Eu sempre comento, papai, não confie no seu filho para ir traduzir no médico, essas coisas. Aprenda. Mas eu não preciso aprender inglês para trabalhar. Precisa para ir pro médico, precisa para alguma coisa você vai precisar. Talvez para o teu trabalho manual você não precisa, mas alguma coisa na sua vida nesse país você precisa. Então a gente tá sempre recomendando, motivando a eles a fazer isso. Que história inspiradora. Mas estamos caminhando para o final dessa entrevista e eu tenho uma pergunta que essa praticamente vai ser para aqueles que nos assistem desde o Brasil. Vale a pena, Eliane, migrar para os Estados Unidos hoje no ano de 2025? Olha, eu vou ser super sincera com você. Eu acredito que valeu a pena em 1900 e muito antigamente, valeu a pena em 2000, valeu a pena ontem, vale a pena hoje, vai valer a pena o tempo inteiro, porque, gente, vamos ser realistas que a gente mora num país de primeiro mundo, onde as oportunidades aqui, elas existem e elas são reais. Então,
hoje, não importa o que está acontecendo agora, no momento, eu sei que existe uma pressão, mas essa pressão não impede que muitas pessoas vão lá tentar tirar seu visto, vão aplicar para o seu EB2NW, seu EB3, o seu visto de estudante. O que está acontecendo hoje não impede que ninguém vá lá tentar tirar os seus vistos para poder migrar para cá. Então, eu digo assim, que vivendo, ouvindo, igual eu tenho as redes sociais, e é muito triste, tá, Morgana? Eu sinto que o nosso povo brasileiro tá muito sofrido. Eu tô te falando pelo que eu recebo todos os dias, reclamação, o povo chorando. Eu sinto que o nosso povo brasileiro tá sangrando, assim, sabe? Então, eles estão desesperados. E eu digo para aquelas pessoas que têm vontade de vir para cá, não pare, não pelo que está acontecendo agora, muito pelo contrário. Esse país está tendo uma limpeza. Esse país, a economia dele está começando a se relevantar novamente. Eu acredito que o que está acontecendo agora vai ser para tornar esse país ainda melhor do que ele já sempre foi. Então, o meu conselho é, se você pode, pelo menos tentar. Se você não tem condição agora, você não tem uma saída, você já começa a estudar, você já começa a buscar conhecimento, começa a se informar para você se colocar aqui dentro, porque o dia que você chegar aqui, você vai entender o que os Estados Unidos da América significa para você, porque por enquanto você só imagina, mas o dia que você chegar aqui, principalmente se você souber o que você veio buscar aqui e não se desviar, você vai ficar encantado com o que esse país pode fazer com a sua vida. Uau, Eliane, que maravilha ouvir um pouquinho sobre isso, e sabemos que é uma pessoa, gente, ela tem quase 500 mil de seguidores. E dentro dessa parte, a gente quer entender um pouquinho sobre o que você quer transmitir através das suas redes sociais. Legal. As minhas redes sociais, elas cresceram, primeiramente, comigo contando um pouco sobre a minha vida. Então, através das minhas redes sociais, eu entendi o quanto que eu posso, sim, ser algo positivo na vida das pessoas. Então, as minhas redes sociais, hoje, elas servem para levantar aquelas pessoas que acham que não tem mais oportunidade, que não dá mais tempo. Eu recebo muitas pessoas, poxa, eu já tô com 45, já tô com 50, já tô com 55, 60 anos, dá tempo. Tudo, eu acredito que enquanto você estiver respirando, enquanto você tiver saúde, tudo dá tempo. Então, hoje, eu quero que as pessoas, através das minhas redes sociais, tenham esperança. Eu quero que elas busquem dentro delas a vontade de correr atrás do sonho delas de novo. Eu gostaria que elas tentassem se conhecer e entender que enquanto elas estiverem aqui, existe sim muito mais do lado de lá. Então, as minhas redes sociais são para motivar, para incentivar, para ajudar, para alegrar e fazer com que essas pessoas que estão do lado de lá entendam que elas são muito mais do que elas imaginam que elas são. E sim, é possível, e sim, existe muito mais. Eliane, foi um prazer ter você conosco. Prazer foi meu. Muito feliz dela ter viajado para estar aqui conosco. Ela que mora na Carolina do Sul, mas mora a algumas horas daqui, e ela viajou para estar conosco hoje, conhecendo a nossa comunidade, que por sinal muito boa, muito empreendedora, boa, né? Tô apaixonada. E uma comunidade empreendedora, e a gente tava batendo um papo aqui, e esses nossos valores, as nossas conversas, nossas missões bateram. E eu comentando com ela sobre o Prêmio Empreendedor, né, do Jornal Smart News, no qual nós estaremos destacando empreendedores da nossa região agora nesse final de dezembro, onde nós estamos convidando ela para fazer parte também. Então, assim, eu quero agradecer a sua presença e queria finalizar esse vídeo que você, eu vejo que você motiva muita pessoa a tirar o sonho da gaveta, a desbravar. Que mensagem você deixaria para a comunidade brasileira nesse momento, para a gente encerrar esse vídeo? Eu acho que nesse momento, o que você puder fazer para que você se sinta vivo, para que você se sinta útil, para que você se sinta, como se fala, fulfill, preenchido. Qualquer coisa que você possa fazer para que você sinta-se bem consigo mesmo, eu acho que não pare, não olhe para o lado, não veja quem está falando, não veja quem está julgando, não pense, não olhe aos olhos de quem está por fora, olhe
olhe internamente dentro de você, saiba o que você quer, saiba o que você quer da sua vida. E eu acredito, assim, que as pessoas que estão aqui, principalmente, assim, agora, vamos falar um pouquinho dos brasileiros aqui, de Goose Creek, por exemplo, que eu tô acompanhando agora. Eu estou impressionada, estou maravilhada como essas pessoas vieram aqui buscar o sucesso, tornaram empreendedores, tornaram business, né, pessoas de sucesso com suas companhias. Então, assim, o que a Morgana faz aqui de mostrar para todo mundo, falar um pouquinho, né, do ponto comercial de cada um, isso é muito legal, isso é muito importante. Então, vamos participar, vamos aparecer, vamos colaborar, vamos estar dentro, porque é muito legal quando aparece alguém da nossa cultura, que fala a nossa língua, da nossa nação, assim, estendendo as mãos e ajudando. Então, para quem tá aqui, bora se unir, vamos fazer esse Brasilzão se mostrar dentro dos Estados Unidos. E para quem está fora dos Estados Unidos, lembrando que nós temos comunidades brasileiras aqui dentro, assim, genuínas e mágicas como essas. Então, vamos convidar todo mundo aí, gente, pra gente fazer uma comunidade aqui. Vamos participar. Que evento que é esse aí que eu quero participar desse evento, vai? Já vou dar uns danos por você. Se inscreve, hein, galera? É isso aí, eu vou pedir a Eliane para deixar aqui o arroba dela, tanto das redes sociais no Instagram, como também o canal dela no YouTube, para que vocês possam seguir nossos telespectadores. E no final, a Renata vai estar dando a despedida desse vídeo. Vai lá, Renata! A gente, @Eliane Farmer. Todas as minhas redes sociais. Meu YouTube, meu TikTok, meu Facebook e meu Instagram. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de histórias de brasileiros aqui, eu tenho tanto da minha vida, dos meus problemas quando eu imigrei, como eu consegui, e também tenho várias histórias de imigrantes, inclusive quero pegar a galera aqui de Goose Creek agora pra gente, contar a história deles. Mas é só isso, gente. Obrigadão por tudo, obrigado por me receber aqui, vocês são uns amores. Obrigado por tudo. Então, nós queremos agradecer imensamente a pessoa da Eliane Farmer, que nos presenteou realmente, abrilhantando as nossas vidas aqui ao jornal em si, trazendo essa entrevista super rica para nós, quanto brasileiros, quanto empreendedores, quanto pessoas que moram aqui. E do fundo do nosso coração nós agradecemos, tá? Deus continue te abençoando. Obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Obrigada, gente. Tchau.